Olá, pessoal! Chegamos ao final do nosso curso Ética e Governança em IA. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe aqui. Como eu falei, é um curso super rápido, né? Só temos 1h30. Me dá uma tristeza, eu gostaria de ficar debatendo aqui por horas sobre o assunto. Mas eu queria destacar uma coisa. Nesse mundo de ética com IA, você vai ver muito conteúdo. Se você começar a estudar sobre o assunto, tem muitas vertentes, tem muitas orientações, mas todas elas têm esse núcleo em comum que eu trouxe aqui para vocês. Então é possível vocês, quando estudarem, ver conceitos adicionais que eu não trouxe. Então esse curso ele não é exaustivo, como eu falei. E para o curso não ficar tão teórico, tão chato, eu trouxe aqui no último módulo, no módulo de conclusão, alguns exercícios, alguns estudos de caso criados, não necessariamente são reais, criados para a gente exercitar um pouquinho em cima de uma solução de IA, que viés discriminatório essa solução de IA provocou ou como que aquilo ali poderia ser mitigado. Uma forma da gente exercitar mais um pouquinho, não ficar um curso tão teórico. E aí, essa reflexão, né, de tecnologia é uma escolha humana? Pode ser afirmativo ou interrogação para vocês refletirem ao final do nosso curso. Vamos praticar um pouquinho, vamos ao estudo de caso, e aí eu vou colocar a tela cheia para a gente poder ler o estudo de caso em conjunto. Vamos lá. Então, o primeiro cenário, o primeiro estudo de caso que a gente vai ver é um sistema de repasse de benefícios sociais. Então, vamos supor que um algoritmo de IA é usado para priorizar a análise de pedidos do Bolsa Família ou do BPC, com base em dados do Cadastro Único. Então, o modelo treinado, né, então esse daqui é o nosso algoritmo, que é decidir fazer uma análise dos pedidos do Bolsa Família ou de um BPC, com base nos dados do Cadastro Único, aquele cadastro que tem as informações de todo cidadão. Então, o modelo ele foi treinado com dados históricos de fraude, classifica indevidamente moradores de certas regiões periféricas como baixo risco, atrasando ou negando o acesso ao benefício. Então, a gente tem aí o quê? Um problema de um algoritmo que foi, deixa eu colocar um marca-texto aqui amarelo, é melhor, que foi treinado com dados históricos de fraude, né? Provavelmente para esse algoritmo de decisão de repasse de benefício social ou não, foi treinado vários dados, inclusive os dados históricos de fraude, porque senão ele não teria como decidir se a pessoa, se aquele pedido é de alguém que está querendo fraudar o benefício. Então, qual que são os possíveis problemas ou vieses nessa solução? Então, a gente pode ter aqui, ó, uma violação dos direitos fundamentais, né? Então, esse viés geográfico ou socioeconômico pode ocasionar uma discriminação algorítmica, né, indiretamente, mas pode ocasionar. A gente pode ter um problema aqui de transparência e explicabilidade. Então, se um cidadão não concordou com a decisão que foi tomada, ele não foi beneficiado, ele pode pedir explicação, e quem que vai dar essa explicação? Quem vai dizer, olha, você não foi beneficiado por conta de tais parâmetros que a solução de IA analisou e decidiu por não. Então, a gente tem aí a recuperação desse conceito, a gente tem aqui, olha só, uma questão de supervisão humana, né, e do artigo 20 de LGPD, lembra do artigo 20? Que a possibilidade do homem contestar uma decisão automatizada, e aí a supervisão humana é que houve uma supervisão humana na coleta dos dados que foram fornecidos para esse algoritmo ser treinado. Outro ponto aqui que a gente vê nesse exercício é a questão de responsabilidade, né, do risco criado. Então, a quem compete essa responsabilização pela injustiça causada pela negação ou pelo atraso do benefício? Deve ser ao MDS, Ministério do Desenvolvimento Social,
a quem fez essa solução, vamos supor que o MDS contratou uma fábrica de software para fazer esse desenvolvimento. Então, quem que deve arcar com os prejuízos do fornecimento do benefício ou não daquela solução automatizada, positiva ou negativa, né, dada ao cidadão. Então, só para a gente praticar um pouquinho, aqui no caso 1. Vamos ao caso 2. O caso 2 é outra solução, totalmente disruptiva aqui, né? Vamos falar agora de carros autônomos em frota pública. Então, vamos supor que alguma região do Brasil contratou carros autônomos para rodar aí em vias públicas, né? Então, carros autônomos, só para enfatizar, né, sem um motorista aqui dirigindo. Então, essa solução ela é implantada em uma determinada cidade, mas devido a uma falha de hardware ou um erro de priorização algorítmica, o veículo provoca um acidente com danos graves. Eita ferro, e agora? Né? Quais são os dilemas que a gente encontra aqui nesse case fictício, né? Então, o dilema ético da responsabilidade civil, né? A falha técnica ou o erro, né, gerou o quê? Dano à vida e gerou problema na integridade física de alguém por conta do acidente. Então, a responsabilidade, né? Quem arca com essa responsabilidade civil? O fabricante do sensor, já que teve problema de hardware, o desenvolvedor do algoritmo, lembra aqui, ó, que na nossa situação hipotética tivemos dois problemas, uma falha de hardware e um problema na priorização algorítmica. Por isso que ele levanta aqui, ó, quem que arca com a responsabilidade? O fabricante do sensor, o desenvolvedor do algoritmo, ou o órgão público que contratou esse carro automatizado? Então, aqui a gente tem outro problema, ó, de robustez técnica, que é inclusive uma recomendação aqui dessa norma. O sistema ele cumpriu padrões internacionais de segurança e de robustez, né? Supervisão humana aparecendo aqui de novo para a gente. Havia um mecanismo de intervenção remota ou de backup humano para evitar esse dano? Olha que interessante aqui essa abordagem da supervisão humana. A gente falou de supervisão humana só não durante todo o ciclo de vida da IA, mas também com a possibilidade dessa supervisão humana, no final, tomar uma decisão contrária ao que o algoritmo nos deu como resposta, lembra? E a ponto de chegar e dizer assim, essa solução não serviu, joga ela fora, acabou. Mas aqui, nesse exemplo fictício, a gente traz outra possibilidade. Mesmo o algoritmo funcionando, mesmo esse carro automatizado funcionando, havia uma previsibilidade de ter uma supervisão humana fazendo, né, uma intervenção remota. Então, quer dizer, há uma supervisão humana monitorando, acompanhando esse carro automatizado, a ponto de ver que aquele acidente iria ser provocado e ele intervir remotamente para que aquilo aconteça. Então, essa supervisão humana transcende só uma decisão de implementação, né? Pode ser durante todo o ciclo de vida do projeto, inclusive durante a sua fase de execução. E o último case aqui, polêmico, como sempre, é a área de saúde. Então, vamos ler nesse último exercício aqui nosso. Um sistema de IA é treinado com prontuários de pacientes para prever um risco de desenvolvimento de doenças crônicas. O modelo, ele é eficaz. Vou destacar com outra cor aqui. Então, olha só, o modelo, ele já se mostrou eficaz. Ótimo. Mas utiliza dados genéticos e biométricos sem que o termo de consentimento inicial fosse para esta finalidade. A nossa queridinha e linda LGPD aqui aparecendo. Além disso, não foi só isso, né? Além disso, a seguradora passa a utilizar os dados da previsão para negar certos tratamentos. Vixe Maria, né? Então, nesse mundo empresarial,
Imagine essa solução, uma empresa pode desenvolver uma solução que aparentemente vai ser ótimo para a sociedade, vai ser ótimo para o cidadão, que é prever certos tipos de doença, mas por trás qual que era a finalidade da empresa? Será que é negar direitos, negar exames, né? Ela vai fazer o uso não só em prol da sociedade, mas ela vai utilizar essa solução de IA para ter economia, para ter certos benefícios. Então, estou trazendo aqui para vocês situações polêmicas para a gente poder explorar exatamente isso. O que uma solução de IA contradiz ou fere a questão ética, né? Nesse caso aqui, desse cenário específico, vamos ver o que a gente já destacou aqui como problemas. Então, olha só, o uso secundário de dados e violação da privacidade, né? Por quê isso? Porque os dados sensíveis foram usados para uma finalidade distinta do que foi solicitado no início, do que foi registrado na LGPD, e acabou gerando discriminação no acesso a serviços, né? É aquela segunda ideia da empresa, que é usar esses dados para discriminar ou negar certos exames. Então, aqui, como já destacamos, a LGPD, né, tratamento de dados genéticos de saúde, está conforme a LGPD, a finalidade ela foi explícita, teve consentimento desse cidadão, né, desse conjunto aí da população que forneceu os dados para essa solução. Trazemos aqui uma reflexão importante sobre proporcionalidade, né, e não causar dano. Então, o benefício preditivo, né, de prever que uma certa doença seja evitada. Esse benefício preditivo, ele supera o risco de discriminação? Vale a pena esse benefício preditivo diante do risco de discriminação ou de violação dos dados de uma pessoa, de um prontuário médico para tratamento de saúde? Ah, não, Silvia, tudo vale a pena para combater câncer e outras doenças. Não sei, né? Vamos colocar isso em prova aqui. E a questão do ética by design, né, que o sistema ele foi projetado para garantir que a saída de dados preditivos não fosse usada por terceiros. Então, não estava claro nem transparente desde o início para que aquela solução tecnológica iria ser utilizada, ou soltava uma parte, né, para poder prevenir doenças. Oh, que lindo, a humanidade precisa disso, sim, mas quais são os outros interesses? Isso não pode provocar injustiça, discriminação? Então, tem esses aspectos aqui que a gente sempre tem que pôr na balança, tá bom? E aí, para terminar o nosso curso, algumas frases, algumas reflexões e o reforço de que qualquer tecnologia é uma escolha humana e assim deve continuar sendo. Então, como podemos equilibrar essa velocidade do desenvolvimento tecnológico com segurança ética e exigir, né, que em cada solução pensada, projetada, haja uma avaliação de impacto ético de forma rigorosa. A segunda reflexão que eu trago aqui é: de que forma podemos garantir que esses sistemas de IA, treinado com dados históricos, criem de fato soluções inovadoras, verdadeiras, que promovam essa justiça e não perpetuem esses vieses históricos. Lembra da supervisão humana em todas as fases. E aí outra coisa que é também extremamente fundamental é que, nesse mundo cada vez mais algoritmizado, né, como é que a gente consegue assegurar essa supervisão humana e o direito a contestar essas soluções, essas respostas, né? A gente precisa que o homem continue, permaneça no controle final sobre qualquer solução desenvolvida, sobre a máquina. Então, nessa discussão entre o homem versus máquinas e até que ponto de vista,
até que momento é ético ou não ético, isso pode se perder, né, ao longo do tempo, esse avanço tecnológico pode se perder e a gente pode ser substituído por máquinas e tal. Fica aqui essa contribuição, essa reflexão para vocês, esses elementos, essas recomendações universais, e também vamos lembrar de, além de estudar tudo isso, estudar também, entender um pouco mais da IA para que o debate seja de igual para igual e você questione essas soluções, essas respostas desses algoritmos que toma decisões sobre nossa vida, decide se vamos ter benefícios ou até que ponto a gente vai usufruir de determinadas coisas, né? Então é isso, agradeço muito por esse curso até agora, isso é um curso que é bacana, a gente tem um seminário, né, debater sobre o assunto, trazer vários especialistas, mas como eu disse, esse treinamento aqui foi só um gostinho de quero mais e uma orientação sobre o que está se falando no mundo a respeito. Então agradeço imensamente a sua atenção e esse treinamento, a Escola do Ministério Público, segue o meu e-mail para a gente entrar em contato e debater sobre o tema, e aí também está o meu LinkedIn, deixa eu ver se tem só mais algum slide que eu não lembro, não, é esse mesmo. Acabamos por aqui, um abraço grande para vocês e a gente se encontra no próximo curso, até já.